E aí, turminha, estou aqui diretamente del deserto de Atacama. Vim fazer uma viagem aqui com o Cadu Caçaú. Retiro de meditação transcendental, um negócio sensacional. E queria aproveitar a vibe desse ambiente para trocar uma ideia com vocês sobre falar com fluência, ou falar no flow, né? Falar de uma forma fluida, que é de forma que as palavras quase que saem da sua boca automaticamente, né? O que é que acontece? Quando a gente fala de falar em público, oratória, né? Boa parte dos cursos de oratória que você vê por aí, a galera vai te passar um bocado de ferramenta, tipo, cara, para você se comunicar bem, você precisa fazer A, B e C, você precisa ter esse movimento de mão aqui, você precisa desse tom específico, você precisa memorizar toda a sua fala. Só que se eu pedir para você, olha que legal, lá atrás, se eu pedir para você memorizar a tua fala, memorizar tudo que você tem que falar, chegar lá e estiver 100% preocupado com exatamente quais palavras vão sair da sua boca, você acha que você vai sair, vai chegar e vai falar com mais tranquilidade, com mais fluência, ou de uma forma mais travada, mais nervoso? O que acontece? O que é que geralmente gera esse nosso medo de falar em público? É muito associado com o medo de errar. O que acaba acontecendo? Quando a gente dá uma olhada nesses cursos de oratória tradicionais, muito profundamente, né, e constrói 250 mil regras para a gente falar em público, né, só vou falar bem quando eu falar assim, quando eu falar assado, quando eu memorizar tudo que eu tenho para falar, a gente acaba colocando um bocado de travas, limitações, né? Porque qual é o caso? Uma pessoa que tem medo de falar em público, ela não quer errar. E aí se eu chego para você e digo, cara, você só fala bem quando você fizer ferramenta A, B ou C, quando você mexer a sua mão dessa forma, tiver determinado tom de voz, o que acaba acontecendo? Você constrói outras oportunidades para você acreditar que você errou. E isso acaba deixando você mais travado. Então, quando eu falo de oratória aqui, quando eu falo de oratória com meus clientes, eu gosto de pensar da seguinte forma. Você falar bem, falar de forma fluida, então chega aqui respirando fundo, porque a altitude aqui é alta. Estou aqui a quase 3 mil pés, aqui, 3 mil metros de altura. Quando você vai falar em público, você está muito preocupado em errar, a tendência é você soar robótico, ficar travado. É o que eu falo do dilema do artista, né? Se você vai escutar um show lá do Chitãozinho e Chororó, e aí eles vão cantar Evidências e cantam 100% correta a música, né? A letra tá certa, a harmonia tá linda, tá super afinado, o timbre tá super legal, mas eles não passam emoção. Se não passar emoção, você não se conecta com a parada. Se você fizer o oposto também, né? Se você for 100% pra técnica, se você fizer o oposto, eita, lá, lá, lá. Se você fizer o oposto, se você for 100% para emoção e esquecer a técnica, também não funciona. Você tem que equilibrar a técnica e a emoção para você encontrar essa sensação de fluidez na sua fala. E quando a gente vai para esses cursos de oratória tradicionais, acaba pegando muito forte em acertar técnica, acertar técnica, acertar técnica. Então quando eu falo aqui de oratória, quando eu falo com meus clientes, meus alunos aqui para te desenvolver uma oratória mais fluida, eu estou falando principalmente de remover os bloqueios. Não é a gente dar mais oportunidades para errar, a gente construir mais critérios para a gente dizer se a gente está falando bem ou se a gente está falando mal. É sobre a gente aceitar a possibilidade de errar. Aceitar que se eu vou falar e não deu certo e eu gaguejei, tá tudo bem. Nesse próprio vídeo aqui eu gaguejei. E não há nada que vai te desdignificar por causa disso. Quando a gente pensa numa fala fluida, ela é uma fala, estava falando isso inclusive com o Cadu, é um dos meus mentores espirituais aí. Se você quiser, eu vou deixar o link aqui para você acompanhar ele. Uma fala fluida, uma fala persuasiva, uma fala que conecta, ela tende a ter uma sensação de entusiasmo muito grande, né? É um compartilhamento de emoções. A gente tem na nossa cabeça esses tais de neurônios espelho. Basicamente fazem que a gente sinta a mesma coisa que o outro está sentindo. E aí olha que coisa interessante. Se eu vou me apresentar e eu estou nervoso, eu estou tenso, eu estou travado, a tendência é as pessoas, mesmo que subconscientemente, elas sintam a mesma coisa. Elas estejam num nível de tensão maior na hora de acompanhar a sua apresentação. A tendência é que as pessoas acabem se desconcentrando. Elas não querem ter aquela sensação que você está tendo. Se você está entusiasmado, tranquilo, relaxado, o que as pessoas vão sentir? Entusiasmadas, relaxadas, tranquilas. Elas vão querer espelhar a tua emoção. Então,
Lógico, a estrutura da fala é muito importante, o que você vai falar é muito importante, mas, porém, no entanto, todavia, como você se sente quando você está falando é tão importante quanto a tua estrutura da tua fala. Eu tento falar, né, dos meus treinamentos maiores, em dado momento eu vou publicar um treinamento desse completo aqui, que tem 5 etapas da tua apresentação. E a primeira delas, eu falo que é a pré-apresentação. Você fazer algum ritual, alguma coisa, para garantir que você está se sentindo bem durante aquela apresentação. Porque se você chega para apresentar travado, duro, as pessoas não vão se conectar. Então, como é que você ativa essas emoções? É um processo duplo, né? Um processo de remover as amarras, no sentido de eu entender profundamente que não vai ser um grande problema se eu errar, se eu não decorar todas as palavras, se eu não falar exatamente da forma que eu imaginava que ia ser. Seguido de como é que eu faço para acessar um estado emocional que eu estou buscando. Porque, pensa comigo, as pessoas elas vão sentir o que você sente, correto? E aí você pode até fazer uma engenharia aí da tua apresentação. Se eu quero que as pessoas sintam indignação, eu tenho que ser capaz de acessar essa emoção de indignação e compartilhar ela na minha fala. Se eu quero que as pessoas sintam entusiasmo, é a mesma coisa. Tenho que ser capaz de acessar aqui emocionalmente essa sensação para poder compartilhar essa emoção com os outros. Se eu estou sentindo essa emoção, a chance é que as pessoas vão sentir aquela emoção também. E eu tendo a pensar que a fluidez, ela vem desse local. Ela vem desse local de você se conectar com a emoção que você quer passar e transmiti-la. Através de quê? De palavras. Uma coisa que eu gosto de pensar também... Nunca gravei vídeo desse jeito, então tô até perdendo o ar aqui, falando rápido pra porra. Mas legal demais a vista, né? A gente tende a ter um apego muito grande à forma que a apresentação tem que ser. Nessa hora aqui eu vou falar exatamente essas palavras, ou então nessa hora aqui eu vou gerar essa reação do público. E 90% das vezes as coisas não acontecem como a gente quer. Então, esse processo da fluidez, ele vem de um entusiasmo, pelo que você está falando. Ele vem de um tirar essas barreiras do erro, eu gosto muito desse exercício aqui, um exercício de desapego, inclusive, que é qual é o pior cenário possível que poderia acontecer. Se eu vou falar aqui, eu me comunico, faço minha apresentação e eu erro, eu esqueço. O que é que pode acontecer de pior? Ah, Gabriel, as pessoas vão me julgar. Elas julgariam de qualquer forma. Ah, podem rir de mim. E aí? Ah, mas Gabriel, isso aqui era uma entrevista de emprego e tal. Eu tento a pensar que as pessoas julgam a nossa competência muito mais pela forma que a gente encara nossos erros e supera eles, do que, de fato, por a gente ter errado ou não. Porque errar é humano. Errar é humano. Teve uma apresentação que eu assisti, estava na época que eu trabalhava em uma grande corporação, em 2022, não vou citar o nome aqui, mas eu fui numa final de um processo de trainee deles. E eu lembro muito, como é que era? Era tipo um Shark Tank lá para decidir quem é que ia ser o grande trainee recruta da vez. E eu lembro que eu encontrei um dos finalistas no dia anterior. E ele tava no hotel, andando assim, ó, todo nervoso, andando para um lado, andando para o outro. Era uma pessoa claramente com um perfil tímido. Eu perguntei, opa, velho, tudo bem? Tudo bem? Tudo tranquilo, tudo de boa. Tô aqui me preparando para apresentação. Mas, pô, legal, o cara tá nervoso, mas tá empolgado. Ele chegou pra apresentação no dia seguinte. Ele teve 2 coisas que ele fez diferente que fez ele ganhar. A primeira é que ele chegou com um nível de entusiasmo totalmente diferente das outras pessoas. E o segundo é que no começo da apresentação ele falou: galera, eu tô muito nervoso, mas eu me dediquei muito para preparar essa apresentação aqui para vocês e vou dar o meu melhor aqui para apresentar. Quando ele falou isso, ele se colocou numa posição de humano perante a turma. E, ao mesmo tempo, ele tirou um peso das costas. E ele chegou e quebrou tudo. Falou até de Naruto durante a apresentação dele. Foi genial, foi um negócio sensacional. Então, eu gosto de pensar... Ó, vou chamar uma... Andréia, quer participar do meu vídeo? Eu quero. Andréia, eu tô falando com a galera aqui sobre falar em público. Como é que você faz para falar em público de uma forma tranquila, com fluência, com fluidez? O que é que você me diz? Eu tento me comunicar com a plateia. Eu olho para a plateia e tento sentir o que a plateia está transmitindo quando eles olham para mim. E a partir daí
eu tento capturar isso e devolver. É uma via de mão dupla, então, pra você. Sempre é. Sensacional. Tem muito a ver com o que eu Sempre tava falando aqui. É viu? mesmo? Depois a gente troca uma Que ideia. legal. Bom demais, Legal. viu? Tá bom. Pessoal, com essa nos despedimos, tá? Um grande abraço, vamos que vamos.